Bom, gente, então vamos lá. Todo mundo ansioso, natural, né? Nós vamos nos preparando para iniciar a nossa atividade com muita alegria no coração, pela oportunidade que Jesus nos concede de nos reunirmos para estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, mas também podermos trocar experiências, nos confraternizarmos no diapasão da fraternidade real. Para iniciar a nossa atividade, nós vamos fazer a oração, pedindo as bênçãos para o nosso encontro. Vamos nos recordar de Jesus. Há 2000 anos atrás, junto com seus discípulos, subiu ao monte para nos felicitar com a poesia das bem-aventuranças, consolar os corações que se encontravam em sofreguidão, mas também dar aquelas indicativas que se transformaram na síntese de todas as doutrinas que até então tinham vindo ao mundo. E depois do envolvimento da multiplicação dos pães, daqueles pães que alimentam para a vida eterna, ele também nos falou da importância da oração. E quando nos ensinava a maneira de nos conectarmos com o Pai, ele deixou um mantra, ele deixou uma poesia transcendental. E que nós vamos agora, de uma forma a reverenciar o nosso Senhor, dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todas as dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia, nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, mas ensina-nos a perdoar a todos aqueles que se equivocam, que causam dificuldades para o nosso caminhar. Não nos deixe, Senhor, entregues às tentações, às influências, ao orgulho e ao egoísmo. Livra-nos do mal, pois o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, então nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando a segunda parte da obra, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando o tópico semelhanças físicas e morais, sendo que na última semana nós trabalhamos as questões 209 e 210, não é mesmo? Nós vamos reler a questão 207 em diante para nos conectarmos com o trabalho anterior e ajudar, não é, a abraçar a quem está chegando e que não pegou o estudo anteriormente. Então vamos lá. Semelhanças físicas e morais. Frequentemente,
os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Resposta: não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Agora a pergunta 207A. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Os espíritos dos pais, 208, exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Agora a pergunta 209. Estamos chegando lá. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Por que será? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia? Um bom espírito para animar seu filho? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende. Agora é a última. Hoje a leitura foi extensa, mas necessária. Pergunta 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? Podem? Vocês leram? Ou estão respondendo de alma e coração? Vamos lá, dona Yolanda? Não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. É importante ressaltarmos o seguinte. Nós trabalhamos semana passada, na questão 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Vocês lembram que nós batemos na tecla que os espíritos responderam trazendo o outro lado da moeda? Você não estava aqui não, né, Cláudio? Vou repetir, porque esse ponto é fundamental. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Por quê? Os espíritos não respondem isso. Eles não respondem essa pergunta conforme ela foi formulada. Eles respondem apresentando outra faceta. Observe, Marco Aurélio.
ao invés de atender a interrogação do pai, eles dizem assim: um mau espírito pode pedir paz, na esperança de que seus conselhos o dirijam para um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende. Entenderam a transcendência da resposta? Ou seja, mudaram o lado. Deixamos de ter uma visão de paz, que estamos preocupados em gerar filhos virtuosos. Por quê? Esta é a visão, esta é a necessidade, vamos dizer assim, não é necessidade, é o desejo natural dos pais. Já escutaram aquela história? O importante é ter saúde? E aí, como é que está a gravidez? Está indo bem. Nasceu. E aí, como é que nasce? Está com saúde? Não é isso? Aí a turma vai lá no hospital, né? Lá na maternidade para ver se é bonito. Não tem uns negócios assim? Aí minha avó falava assim: é tudo feio. Tem menino pequeno bonito. Tudo parece que nasce com a cara de joelho, né? Tô brincando. Mas a gente fica numa análise periférica. O que é a beleza? Depende do ponto de vista. Né? O que é a saúde? Depende do ponto de vista. Né? Os pais querem filhos virtuosos. Filhos que vão dar bons frutos. Né? E na realidade, um dos aspectos que gera muita preocupação é a questão de serem virtuosos, né? Terem a moral elevada. A Dona Yolanda foi no cerne da questão. Está querendo filho pronto, né, Dona Yolanda? É. Só que a ideia aqui, os espíritos trabalham numa outra linha. São os espíritos necessitados que estão pedindo pais que venham a representar para eles a sustentação, a indução, a orientação, o carinho, não é? O aconchego, as indicativas, os exemplos. Eles estão necessitados de educação. Aí são os filhos que vão pedir pais virtuosos. E não pais que vão pedir filhos virtuosos. Tem coerência, Dona Mirtes? Nós pegamos de verdade o raciocínio dos espíritos? Ou nós estamos tirando conclusões aqui precipitadas? Que a gente lê conforme a nossa cartilha, né? Por isso é que eu estudo aqui em grupo. Se vocês sentirem que a gente está divagando, né, Marco Aurélio? Chama... Não, peraí, Casalberto. Vamos pensar melhor. Fala, Dona Yolanda. Eu penso assim, se deixasse para os pais escolherem, eles nunca iam ajudar esses espíritos que precisam de melhorar. Pois eu queria uns pontos, bacana assim. O que nós fizemos? Exatamente. Tanto que, na hora que nós estamos, aquele movimento de preparação, quando tem um movimento de preparação, porque tem uns que chegam sem, né, a turma está preparada. Mas assim, no bom sentido, né, da brincadeira. Aí a gente vai preparar, vamos nos organizar, né? Aí vamos elaborar, quando vai nascer. Aí tem pais que falam assim, que signo que vai ser, hein? Aí já começa a preocupar. Cuidado com o nome que você vai colocar. Outro dia eu escutei uma companheira que me disse assim, arrependimento de ter escolhido o nome do meu filho. Eu falei assim, por quê? Não, porque eu fiquei sabendo que todos os meninos que têm esse nome são verdadeiras espoletas na terra. Mas fala outro nome. Então, se eu soubesse, eu tinha colocado outro nome. Como se o nome fosse definir o procedimento da individualidade. Isso é uma grande bobagem. Né? Uma coisa é a gente estudar astrologia, a astronomia, a ciência da astrologia nos aspectos lá de trás. Outra coisa é a gente ficar procurando as interferências na conduta moral,
na interferência no nosso destino. Isso é assunto para místico. Não é? Entendeu, dona Mita? Então, voltando, são os espíritos que estão pedindo pais que possam auxiliá-los. Um comentário. Estudar o livro dos Espíritos, a gente, a cada momento, a cada frase, a cada pergunta, a gente pega cada coisa que é fantástico. Vocês verem que Kardec elaborou uma pergunta extremamente inteligente. Só que os espíritos vêm responder transcendendo a própria pergunta do Kardec. É esse que é o ponto. A questão 211, também nós trabalhamos. De onde vem a semelhança de caráter? Opa, peraí, não trabalhamos não. Que é território novo. É a 210 que nós temos que falar dela. Podem os pais, por pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? Pode? Já imaginaram? O casal fazendo planejamento reencarnatório. Ô bem, vamos arrumar um menino? Esse tempo bom, hein? Ah, bem, vamos. Porque hoje é assim, vamos não vamos. Deixa para depois, não tem dinheiro, não dá. Não, eu tenho que fazer vestibular. Não, eu estou estudando à noite. Não dá, estou trabalhando demais. Olha, primeiro nós temos que melhorar de vida. São uma série de desculpas que na realidade definem um escapismo fantástico. Mas está certo, faz parte da época. Planejamento é planejamento, né? Cada um opta pelo seu. Mas num planejamento bem elaborado, com o evangelho nos corações, né? Nós vamos, obviamente, nos organizar, porque na vida nós precisamos de organização para tudo. Para tudo. A vitória exige de nós a elaboração, o cuidado. Aí nós vamos nos planejar, nos organizar para ter filhos. Aí, já imaginou que interessante juntar o pai e a mãe para fazer novena para ver se reencarna espírito superior? Vamos rezar. Né? Utilizar o poder da fé, porque aí vai reencarnar Allan Kardec lá em casa. Emmanuel. Hein? Será que dá certo, Cláudio? Agora, por que a gente põe o nome dos filhos da gente de Emmanuel, isso espírita, né? Emmanuel. As meninas é Lívia, né? Lívia, Flávia. Aí vai buscando, né, os ícones da história do espiritismo para ver se reencarna ali um espírito daquela envergadura. Hein? Na realidade, é a própria lei do menor esforço de novo. E na realidade, não é essa a grande proposta. Não podem atrair espíritos virtuosos porque fizeram uma prece ou desejaram. Se reencarnar espírito virtuoso, é por merecimento ou é por extrema necessidade. Porque se é espírito virtuoso, subentende-se que são os pais que são os necessitados. Estão de acordo? Tem coerência, dona Mirtz? Tem uma companheira que outro dia me mandou um e-mail querendo conhecer a senhora. Professor, tua reunião você só fala na dona Mirtz o tempo todo. Quando não é a dona Mirtz, é a dona Nilza. Aí eu falei, uma fica no norte e outra no sul. Aí ela brincou comigo e você ainda troca o nome da turma. Eu falei, mas é só para brincar. Mas tem coerência? A ideia não é essa. Observem como nós somos infantis até nas nossas orações. Senhor, não é? Que reencarne um filho virtuoso. A tendência é nós nos decepcionar. Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. Vai reencarnar entidades espirituais no nosso lar que tem a ver com a gente. Que nós necessitamos de aprender com eles. Porque a base do nosso estudo com Kardec aqui é que os pais vão oferecer
um projeto de educação. Mas os pais não podem olvidar que, por estarem envolvidos nesse contexto, somos os maiores necessitados de educação. Porque você não educa só de boca. Você não educa só contando historinhas. O projeto da educação se faz pelos exemplos e pela nossa condição de nos habilitar a cada instante, em todas as lições. É um desafio. É um desafio. Deu aí, Cláudio? Tem coerência? É isso mesmo, Clóvis? Querem falar alguma coisa? Dora, quer comentar alguma coisa? Não? Quer perguntar? Marco Aurélio, quer falar? Pode entrar em cena. Não? Eu pensei só que naquilo que você já tinha falado mesmo, que acontece muitas vezes o contrário, né? De vir, tem pais perversos e filhos bem virtuosos. Uhum. Devem ter vindo para auxiliá-los no progresso. Uhum. Entendi. É isso mesmo. Pois não. E se a gente mentalizar, né, quando a gente está grávida, assim, que a criança seja perfeita, seja uma criança, né, um indivíduo feliz, isso aí é positivo, né? Com certeza. O que é importante a gente entender é o seguinte. Agora falou uma mãe. E quando a mãe fala, a gente tem que abrir a intuição para não ficar só na racionalidade. O fato de já estar grávida, significa que o espírito já está definido. Porque a reencarnação se faz na concepção. Estudando André Luiz, a gente entende que a reencarnação se faz muito antes. Existe todo um processo de elaboração, de aproximação, de identidades, de afinizações, enfim. Mas fato é, espermatozoide fecundou, o espírito está vinculado. O papel das mães é oferecer para os filhos todos os recursos, desde estes primeiros instantes, que possam auxiliar na metodologia educativa dele. E como nós estamos estudando a metodologia incomparável de educação utilizada por Jesus, não se faz educação sem base no amor. Porque o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça no coração. Explica isso. É com o envolvimento vibracional do amor que a divindade, utilizando dos médiuns que somos mães, pais, encontram condições de tocar na intimidade do ser para que ele perceba algumas notas da vida que uma informação não consegue, que um raciocínio não atinge. O amor é capaz. E aí as expressões do amor se faz por vibrações que aconchegam, que acalentam, que adormecem, né? Que dá carinho. E a criança em fase de gestação é tudo que ela precisa. Mais do que o líquido amniótico, rico de proteínas e vitaminas e oxigênio. Ok? Então, a mãe poder receber com amor nesses primeiros instantes é fantástico. Do contrário, se dá o mesmo. Uma criança que é rejeitada. Desde as elaborações psíquicas. Estou grávida.
começa o inferno astral da criança. Se não for um espírito com uma condição de se proteger, ele recebe esses influxos negativos que vão afetar o desenvolvimento psicológico da criança de uma forma muito expressiva. Muito expressiva. Nós conhecemos casos que a rejeição na gravidez se perpetuou naquela encarnação. Porque durante todos os movimentos da vida, o filho ou a filha sempre relembravam de alguma forma essa rejeição. Então, assim, estou falando de uma forma muito superficial, mas convidando-os a estudar a mensagem, porque ela é de um valor inestimável nesse processo de educação. Não tratemos o assunto com desdém. Não sei se nós conseguimos te atender. Foi essa a pergunta? Mas tem uma outra pergunta que não quer calar, né? E ela paira no ambiente. Mas e aquela mãe que não teve tantas condições? Né? Porque a Maria teve que subir com a lata na cabeça, e lá vai Maria, e foi a gravidez inteira. Como é que fica isso? Né? Então a gente sabe que existe a proteção espiritual, existem intervenções, que existem todo um envolvimento espiritual para dar as condições desejáveis para que a criança possa percorrer aquele período necessário no cadinho carinhoso do ventre materno. Mas o ideal é que a gente possa trabalhar em muitas esferas para oferecer, então, desde os primeiros vagidos, as condições importantes para o filho. Nos dias de hoje, depois que o rebento cresce, nós que somos pais, fazemos associações rápidas, inequívocas, quanto àquele período da gestação e as expressões que acontecem depois. Estou falando bobagem? Tem mãe que conheceu o menino lá atrás. Tem mães que falam assim para a gente, engraçado, quando eu estava vivendo o processo com meu filho, a minha mente tomou uma desenvoltura, eu comecei a ter raciocínios lógicos rápidos, eu fiquei espantada com tanta inteligência. Depois que ele nasceu, eu voltei ao normal. Eu escutei isso outro dia. E reencarnou uma criança de uma racionalidade assim, a flor da pele. Outras sentem alterações no âmbito do sentimento. Não é? Outras ficam frágeis. E vai nascer um perfil de uma criança que vai definir um perfil psicológico de fragilidade. Carências. Não é? Aquela história. Bem, busca jaca para mim, 3 horas da manhã, costuma ser o procedimento desafiador que a mãe vai enfrentar lá na frente. Agora quem paga o pato é o pai de buscar a jaca de madrugada, né? Depois é a mãe. Hein? Tem umas histórias assim. Embora tem muita jaca aí que é papo furado. Né? Para ver se pede atenção. Porque se não, depois da gravidez sabe que não vai ganhar. Ele não vai levantar de madrugada para comprar chocolate mais. Então vou aproveitar agora. Aí fica aquela dança, né? Aquela dança das infantilidades. Mas é extremamente importante a gente entender esse mecanismo, porque quem é médium sabe. Fecundar, auxiliar no desenvolvimento, na gravidez, é um verdadeiro transe mediúnico. É um verdadeiro transe mediúnico. Porque o psiquismo, há um intercâmbio fantástico. A mãe fica em transe. Ela registra as ondas mentais da criança com muita desenvoltura. E a criança registra delas também. Por isso é que
aqueles que mergulham no processo com amor, nesse período são agentes fertilizadores. E olha o que eu vou dizer, hein? Não é só porque está sendo fecundado no próprio ventre. Porque tem espíritos que já vêm no planejamento reencarnatório para serem filhos adotados, não é? Ou filhos que vão ser abraçados ao longo do tempo, foram gestados por outras mães. E estas que vão receber esses filhos já são vinculadas a eles pelos seus psiquismos e vivem os processos muitas vezes até mais contundentes do que a própria mãe que vai colocar no mundo. Casalberto, por que você está falando isso? Porque são assuntos que de vez em quando batem na porta da gente, a gente não tem outra oportunidade de falar, não é assim? Então quem, por exemplo, já viveu o processo de adoção pode contar para a gente com tranquilidade. Aquelas adoções que foram programadas, que fizeram parte de um contexto em que a mãe que ia receber a criança acompanhou. Nos contam esses fatos. Que ficaram fertilizadas, ficaram grávidas psiquicamente. Não é? Tem histórias e tem histórias que os livros não contam. Os livros não contam. Mas a experiência que a gente vai adquirindo na doutrina espírita, em tratando com tantas pessoas, com tantas narrativas, com tantas experiências, nos concede a oportunidade de trazer o contexto que Allan Kardec e os espíritos nos colocam e a gente poder aplicar na dimensão do nosso dia a dia. Podemos passar para frente ou alguém quer perguntar ou falar? Aproveita, porque esse assunto não volta, não. Quer falar, Cláudia? O que você pensou? Você deu um sorriso? Pode dizer. Só pensou? Que bom. É muito bom. Então, assim, a reunião funciona assim pra gente, né? Tem hora que toca no assunto, você, opa, isso aí eu sei que ele está falando. Aí a reunião fica gostosa. A reunião fica produtiva assim. Porque nós estamos colocando aqui assuntos que cada um aqui experienciou ou não. Ou teve notícias, ou já leu em algum lugar, ou viu em algum filme. Mas quando é um aspecto que já passou no diapasão do nosso sentimento, pum, é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ninguém vem. Olha o texto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os religiosos estão assim, então, para ir a Deus tem que passar por Ele. Aí a gente fica preso nos mecanismos periféricos. Ele está falando do reino de Deus, que está dentro de nós, tudo ok? Ele está falando que o reino de Deus é construção pessoal, e essa construção pessoal, ela vai sendo sustentada pelas experiências. As questões espirituais você não conta. Você pode comentar. Mas não adianta eu te contar se você não viver. Não é? Eu vou querer emendar o fio, vou dar a volta com o fio, e você vira e diz, Beto, precisa disso não, só fazer isso, isso e isso. Você só me deu a notícia. Agora, por que você falou? Porque você tem autoridade. Mas você me falou. Não precisa de você caminhar tanto com o fio assim. Basta você fazer assim, assim, sabe? Eu falei assim, é mesmo, tem coerência. Agora, vai passar o fio, é outra coisa. Porque na hora que você for ter que trabalhar com alicate, com fio, você vai tomar choque, você vai colocar o fio no buraco errado, não é? Porque é nessas circunstâncias que a gente vai aprendendo. Por isso é que o reino de Deus, do seu Deus, é seu, não é meu. E quando você vai operando, a verdade vai sendo descoberta gradativamente. Principalmente quando envolve sentimento. Por isso é que nós falamos aqui,
nós contamos, nós comentamos o que os espíritos falam, o que o André Luiz narra das experiências lá no mundo espiritual. Aí a gente assiste o filme Nosso Lar, Jesus, que filme lindo. Eu não, Casa Aberta, não gostei de Nosso Lar, não. Para mim é muita ficção científica. Eu gostei foi do filme Chico Xavier. Eu já escutei assim, narrativas assim. Porque o filme Chico Xavier assim, tem muito a ver, né, com a gente, com sofrimento de família, etc, etc. Tem coerência o raciocínio de quem aborda assim. Porque quando você vai falando de Nosso Lar, é a abertura da mente para uma outra morada. De alguma forma, nos auxilia a relembrar o que nós já passamos. Mas é muita nuvem, é muito abstrato. Não é dia a dia. Agora, quando você trabalha o assunto do dia a dia, ele se encorpa dentro da gente. Ele está mais perto. Então, isso é verdade. Agora, quando nós formos para Nosso Lar, o que eu vou falar aqui, eu vou perder emprego. André Luiz, comente isso com o Ministério de Esclarecimento. Fala para eles que eu não estou sendo irreverente. Mas quando a gente chegar em Nosso Lar, aí eu falei assim, pô, eu achei que até aqui era melhor. Aí eles vão falar assim, ó, aqui é só uma região de transição. Porque o negócio é outra morada. Né? Aí nós vamos começar a preparar para outra morada. Só que a outra morada ainda vai ser subjetiva. Aí eu vou começar a tomar gosto por Nosso Lar. Aí quando contar a história do Chico Xavier, a gente assistiu o filme do Chico Xavier lá em Nosso Lar, vocês vão poder assistir lá de novo, tá? Talvez em 10, não é em 3D, né? Em 10D, 20D, não sei lá quantos D. Né? Mas aí você vai assistir o filme do Chico Xavier, acho que eu não estou achando muito graça nisso mais não. Eu estou querendo... Por quê? É a dinâmica da vida. Você vai se preparando para viver outras etapas. Por isso é que o pai, ele precisa de se aconchegar com o filho na dimensão da solidariedade, da amizade, do respeito, para que, intercambiando no mundo do filho, principalmente nas primeiras idades, que ainda não tem tantas deduções lógicas, as coisas ainda não tomaram tanta forma, você vai criando um circuito que, à medida em que ele vai descobrindo a vida, você possa respeitosamente acompanhar as descobertas como um amigo que pode auxiliar nessas descobertas, sem interferir, de sorte a não tirar do filho a oportunidade de ter o prazer de descobrir. Porque o pai julga que ele protege tirando a oportunidade. E não é assim que se faz educação integral. Vivemos num mundo de desafios, de medos, de culpas, passado que grita na intimidade de cada um, e muitas vezes julgamos que devemos fazer tudo para que os filhos não passem pelo que nós passamos. Isto é um grande engodo. Porque se o filho tiver que passar, ele vai passar. O grande lance nosso é de dar o melhor. Principalmente no que reporta a valores morais. Você não compra o seu filho dando tênis, dando... Como é que chama? Xbox. Ah, é isso mesmo? Falei bobagem? Não. Como é que chama? Como é que chama? É não é X, não é X.
Você não vai comprar seu filho com tablet, dando para ele o melhor celular. Quem tem condição que dê, com todo direito. Trabalha-se para oferecer recursos. Mas muitas vezes nós não damos o direito para ele de descobrir a importância de não ter. Nós não damos o direito para eles de entenderem que a vida é conquista, que é luta, Outro dia, minha menina falou assim: papai, só podia comprar isso para mim? Eu falei assim: eu nunca tenho dinheiro. Papai, mas eu te ajudo, papai. Eu falei assim: já melhorou. Como que você pode me ajudar? O porquinho está cheio. Eu falei assim: eu sei. E sabe qual foi a fonte do porquinho? Papai. E é por isso que papai não tem dinheiro. Mas a beleza está no interesse dela participar do processo. Agora, se você sempre tem cartão de crédito, se você sempre tem cheque especial, se você não sabe falar não, eu quero refletir com você que amanhã o seu filho vai falar não para você. Inclusive vai cobrar. Vai cobrar o tanto que tu disseste sim. O Evangelho é claro que o vosso dizer sejais sim, sim e não, não. Porque o que exceder a isso, meio termo, subir no muro, é de procedência maligna. Casalberto, você falou que iria trabalhar a questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos? Principalmente entre os gêmeos. De onde vem a semelhança de caráter entre dois irmãos, principalmente quando são gêmeos? De onde vem? Agora é conosco. Gino, alguma participação? Vamos pensando. Vamos pegar a participação dos nossos amigos da rede. Maristela, de Campinas. Maristela, hoje nós começamos aqui muito corrido e eu nem desejei, nem enviei um abraço para os nossos companheiros internautas. A Maristela de Campinas faz a seguinte pergunta. Aí eu acho que eu não vou para a questão 211. Vamos vir cá. Pode ocorrer de filhos virtuosos encarnarem junto a pais virtuosos. Aquela abriu outra fenda aqui para nós. Também para realizarem juntas grandes tarefas? Olha que pergunta inteligente. Maristela, nós temos uma cunhada, querida Valéria, que mora na cidade de Campinas. Nós abraçamos e agradecemos a sua participação, minha irmã. Mas olha que pergunta legal. Nós estamos falando de pais virtuosos e filhos com dificuldades. Filhos virtuosos, pais com dificuldades. Ela trouxe o terceiro elemento. Pais virtuosos e filhos virtuosos para realizarem grandes tarefas. Não tenha dúvida que isso acontece. E a tendência é que aumente esta proporção. Porque a partir do momento em que a Terra está sendo renovada, não é? Que a lei do progresso está falando com muita contundência, o que caracteriza o mundo de regeneração é o bem sobrepor ao mal. Diferente do mundo de expiação, onde o mal sobrepõe ao bem. A matemática é fácil a gente entender. O que vem de notícia hoje no nosso meio é dificuldade, né? Você assiste o jornal, assalto, violência, corrupção.
quase que os noticiários todos ficam presos nisso. A gente já observa. Não é? Até vou fazer um... Nós temos que ter, né, enaltecer o bem. Isso já está mudando. Existem alguns programas que estão enriquecendo as programações com noticiários interessantes, não é? Que falem de virtudes, de benemerência, não é? Que falem da ecologia. Isso já está mudando. E vai mudar. Vai ganhando corpo. Por isso é que um pai virtuoso receber um filho virtuoso dentro de casa vai explodir evangelho. Até nós podemos pesquisar na internet para achar essas famílias, para a gente começar a frequentar a casa deles. Aí, olha, gente, dona Yolanda, só no dia que a senhora não vem à reunião, faz uma falta, dona Yolanda. A dona Yolanda, ela conecta com os espíritos superiores que tutelam essa casa. Se ela ficar vaidosa, é o problema dela. Mas ela conecta com os espíritos virtuosos, né, Cláudio, com a facilidade. E ela lembrou de Maria João de Deus, que recebe Francisco Cândido Xavier no dia 2 de abril de 1910. Mas não pode ficar muito tempo junto, não. Sabe por quê? Certa feita, um companheiro falou para o Chico assim, ô Chico, sabe fulano de tal, meu amigo de tarefa? Eles trabalhavam junto há décadas. Faziam várias atividades doutrinárias junto e tal. Aí o Chico falou para ele, pois é, Chico, olha, sabe o que aconteceu? Ele trabalha lá na repartição pública, mandaram ele para outro estado. Perdi meu amigo. E chorando. Não é mesmo, Chico? Ele disse, não, você não perdeu não, ué. Afinal de contas, amigo você não perde. Amigo é para sempre. Como fala o poeta, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Mas você sabe também o motivo? Morão junto não faz cerca. Esse pessoal novo não vai entender o que eu estou falando, não. Olha, lá na área rural, né, as terras são cercadas, né, as divisões da terra é feita por cerca. Né? E o que sustenta a cerca? Uma madeira que tem o nome de mourão. Então o Chico diz o seguinte, mourão junto não faz cerca. Ou seja, espírito virtuoso não pode ficar junto com o outro muito tempo, não. Captaram? Tem que dimensionar. Atende para mim lá. Tem que dimensionar. Tem que dinamizar. Porque se ficar junto, imaginemos uma família só com espíritos virtuosos. Todo mundo vai falar a mesma língua. Todo mundo vai torcer para o mesmo time. Vai perder a graça. Vai ficar monótono, não tá? Hein? E afinal de contas, tem que ter dificuldade. Dona Yolanda, mas também tem um detalhe importante. Que Maria João de Deus desencarna para deixar uma marca na história do Chico. Foi tudo planejado. E é muito bonito, é um dos aspectos que mais me sensibiliza na vida do Chico, é porque quando ela desencarna, nos últimos momentos de vida, ela chama o filho ao leito, os 9. Mas com o Chico ela disse assim, que eram falou assim, olha meu filho, preste atenção, eles vão te falar que eu morri. Não acreditem neles, porque eu estou indo para um hospital. Eu vou fazer uma viagem. Não é? E tenha certeza, meu filho, que eu vou voltar. Porque por amor não tem distância, não tem separação. Eu vou voltar. E o que ela prometeu, ela cumpriu. Ela volta em espírito. Chico com mediunidade, a criança. A maioria das crianças tem uma facilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, não é? Mas o Chico já caracterizando uma mediunidade que seria
o marco da vida dele. E nessa história tem um instante que é singular, quando ela fala para ele assim, ele nas algúrias, sofrendo com a sua madrinha de batismo, a dona Rita de Cássio Felizardo, esposa do senhor José Felizardo, ele era torturado, ele passava por aquelas algúrias todas que nós conhecemos, a história. Ela diz para ele que um anjo bom estava a caminho, alimentando nele a esperança. Quer dizer, eram espíritos virtuosos, ela desencarna, mas ela está junto. Ela está junto ali aconselhando. E quando ela fala que é um anjo bom está a caminho, ela está dizendo para o filho que o mundo espiritual já estava com tudo organizado para que Cidália Batista se tornasse esposa do senhor João Cândido Xavier. E a beleza da história está agora. Quando ela, para casar com João Cândido, ela faz uma exigência. Essa exigência, meu Deus. Hein, Cláudia? Vamos conversar muito, não precisamos? Marco Aurélio, você sabe qual é a exigência que a dona Cidália Batista fez para João Cândido Xavier? Eu brinco muito. Ô João, eu caso. Você casa, mulher. Década de 30, Pedro Leopoldo. Eu caso com a condição, João. Qual? Que você reúna os filhos de Maria de novo. Os 9. Os filhos. Os seus filhos com Maria. Você, viúva. Eu caso com você para cuidar dos filhos dela. Maristela, muito obrigado pela sua participação, porque se não fosse ela, nós não lembraríamos, gente, dessa história que envolve esse trio. Chico Xavier, Maria João de Deus e a nossa companheira Cidália Batista. E vai uma dica para quem gosta dos romances. Leiam há 2000 anos. Porque lá, naquela história narrada por Públio Lentulus, da família dos patrícios, né, os Lentulus, no qual ele era um senador romano, sua esposa Lívia, eles tinham 2 filhos, Flávia Lentulus e Marcos. Flávia era uma das reencarnações pregressas de Chico Xavier. E o cristianismo entra naquele lar através de uma funcionária, que na época era uma serva, de nome Ana. Ana é o mesmo espírito que veio receber de novo Flávia, agora em Pedro Leopoldo, na condição daquele que se tornaria um grande missionário da história do cristianismo, Chico Xavier. Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. Eis a resposta da questão de onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre 2 irmãos, principalmente entre os gêmeos. Espíritos simpáticos. Questão 212. Cláudia, faz a leitura para nós, por gentileza. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há 2 espíritos, ou melhor dizendo, 2 almas? Sim, mas a semelhança entre eles é tão grande que faz-vos parecer muitas vezes um só. Está falando das semelhanças físicas, não é? Entre os gêmeos, que muitas vezes são semelhantes moralmente. Pode acontecer. Tendências, não é? O que os espíritos estão dizendo é o seguinte, que muitas vezes fica parecendo que é uma alma só, que se subdivide. E na realidade não é isso. São espíritos simpáticos. E que estão reencarnados com essa desenvoltura, com esse
com esse entrelaçamento, é porque tem uma missão a realizar, em algumas vezes em conjunto. Porque nem sempre estarão juntos na encarnação inteira. Podem tomar outros caminhos, não é? Viverem outras experiências, sem perderem a identidade espiritual. Histórias magníficas relatam as ligações espirituais entre estes quando vivem em situações diferentes, em cidades diferentes. Quando um está passando por uma dificuldade, o outro registra de cá. Quando um está feliz, o registra de lá, e por aí vai. Isso tudo a definir que existe afinidade. E se existe afinidade, intercâmbio vibracional e mediúnico é fato, é tranquilo. Fala, Ana Paula. Não, eu só tive uma dúvida. Parece que são corpos ligados pelos mesmos órgãos, né? Essa é a mesma, não é gêmeos, não. Tá, então vamos reler? Nas crianças cujos corpos nascem ligados, ok, e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas. Desculpe, eu interpretei, porque eu já estou na pergunta seguinte. São as crianças que reencarnam vinculadas totalmente umas às outras, sejam com possibilidade de haver ruptura depois, como com aqueles que os órgãos vitais são um só, ou então estruturas, até a própria estrutura do tronco ser uma só, embora tenham duas cabeças, né? Tenham desenvolturas. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, eu vi uma matéria de duas irmãs, né? Que elas têm um tronco só, duas cabeças, né? E é muito interessante, são dois braços, e o bonito da história é que eu não me recordo o nome delas, mas uma delas é uma mulher extremamente racional. Uma inteligência racional fantástica. E a outra, uma inteligência emocional transcendente. Aí, na reportagem, foi muito interessante porque indagaram como que funcionava isso na escola. Não é? Quando elas iam fazer provas. Né? Então, elas aprenderam a desenvolver uma ética entre elas. Não é? Uma não ajudava a outra na prova, não é? Enfim, aí vai colocando no dia a dia como é que era o cotidiano delas, a relação dos pais com elas. Uma coisa assim, uma experiência ímpar, a definir que são espíritos que nós podemos depreender que se estão vinculados fisicamente, que se torna uma grande marca, é porque possivelmente tenham sido espíritos que se comprometeram em ou separar corações ou criaram uma situação muito adversa para elas mesmas, que com isso trouxe esse grande compromisso desses dois espíritos nessa presente encarnação em ter que ficarem 24 horas jungidas umas às outras. Tudo tem lógica. Tudo tem explicação. Não estou dizendo que é isto ou que é aquilo. Existem possibilidades. Porque cada caso é um caso diferente. Ok? Atendeu agora então? Muito obrigado por vocês terem nos ajudado. Pergunta 213. Hoje eu estou acelerando, vocês estão observando? Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? De onde vem essa aversão? Já que esses espíritos encarnam como gêmeos por simpatia. Dê a resposta. Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Agora o negócio pegou. Agora que chegou na parte boa. Ficou parecendo que gêmeo é espírito simpático. Não é bem assim, não. Não quer dizer que em todos os casos são espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Eu gostaria apenas de fazer uma observação.
Quando o texto vem falar espíritos maus, o mal é expressão de ignorância, ok? Vamos entender isso. Porque Deus não cria espírito para ser espírito do mal. Ou espírito mau. Isso não isso não é a essência espiritual de entidade nenhuma. Nós podemos, pela nossa condição evolutiva, estar lá na retaguarda, até vibrando no mal. E o que é vibrar no mal? É fechar a porta para o bem. Porque o mal é a ausência do bem. Por que nós estamos falando isso? Porque anjo e demônio são análises puramente humanas. Deus não criou anjos, que dentre esses anjos, alguns optaram por se desvincular da luz. Não é? Então, Lúcifer são as expressões do espírito que se desconecta da luz boa, da luz que faz bem. As figuras mitológicas, as figuras que caracterizam o inferno, nada mais representam do que as expressões da alma que envereda pelo ódio, pelo crime. Não é mesmo? E nossas vibrações podem se tornar horripilantes. Não é a face, não é a performance, não é vamos dizer assim, a expressão materializada. O demônio, na realidade, são vibrações que a alma pode alimentar, que causa profundo mal-estar, pode causar doenças, não é mesmo? Da mesma forma os anjos. Os espíritos superiores, eles expressam amor. Por isso é que dá aquela ideia de que tem asas, que voam. E na realidade o voar, todo espírito pode levitar no mundo espiritual, sabia? Não precisa ser espírito superior para levitar, não. Basta entender o mecanismo. Força de vontade. Alguém já sonhou aqui que estava voando? Já? Já? Possível. Oi? Tava bom, só? Tava bom. Mas é isso mesmo. Vocês podem ter tido essa experiência de voar. Não é voar no sentido, né? Mas estar numa condição de, pela força do pensamento, se deslocar no mundo espiritual. Levitar. Ok? Muitas vezes até sustentado por espíritos que nos ajudam em momentos em que a gente, opa, vou cair. Não, segura, tenha fé. Vamos lá, que dá certo. E eles nos ajudam. Né? Então isso é uma experiência anímica. Então as entidades superiores, elas se deslocam no espaço e no tempo na velocidade do pensamento. Por isso é que a gente vai entender que quando fazemos uma prece, ou pelo nosso desejo, pela nossa vontade, nós procuramos nos conectar com pessoas, seja na Terra ou do espaço, tecnicamente isso é possível. Então, por exemplo, uma reunião como essa, que nós estamos falando de espíritos, né? Falando do mundo espiritual, possivelmente alguns aqui se lembraram de algum ente que foi embora, desencarnou, tá, gente? Desencarnou. Não é lembrar do namorado que te abandonou, não. Que desencarnou a mamãe, o papai. Possivelmente eles estão aqui, atraídos até pelo seu pensamento. Ou nós estamos aqui atraídos pelo pensamento deles. Porque eles viriam aqui hoje. É assim? É. Não se preocupe que é assim que funciona. Então, nós podemos atrair para junto de nós espíritos simpáticos, como podemos também atrair espíritos não muito simpáticos. A providência divina
em determinados movimentos da nossa vida, nos impõe, determina que estejamos com almas que temos dificuldades estarem conosco, vivendo na família. No caso aqui, reencarnando até na mesma condição. No mesmo parto, né? Na mesma gestação. Não significa que são espíritos simpáticos, ficou claro isso? Porque a pergunta 214, ela tem tudo a ver com esse assunto, por isso que a gente está acelerando. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Já escutou essa história? Escutou, dona Mirtz? Os meninos se atracando lá no... Hoje os meninos, se isso for verdade, eu não li a resposta ainda. Mas se isso for verdade, eu acho que os meninos vão brigar lá no líquido amniótico para ver quem que vai ficar com o mouse. Agora é minha vez. Hein? Agora é minha vez. Os meninos estão reencarnando já, apertando botão, já com telas, né? Será que daqui a pouco está reencarnando com um tablet lá dentro do líquido amniótico? Conectado com a internet. Hein? Não, agora é minha vez. Não, agora é sua vez. É assim, isso acontece no dia a dia? Hein? Lendas. Tudo lenda. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Porque afirmavam. Eles deviam brigar desde lá no ventre materno. Isso é lenda. Isso é lenda. Porque no momento, no instante do desenvolvimento fetal, os espíritos, principalmente em condições mais inferiores, eles são levados a um processo de adormecimento terapêutico. Em alguns casos, tá? E esse despertamento vai se dando de uma forma gradativa. Agora ele não vai despertar de um lado, outro despertar do outro e você aqui de novo. É assim que funciona. Isso é lenda, gente. Isso é lenda. Agora, o despertar na vida vai acontecendo também de uma forma natural e vai caracterizar desde os primeiros movimentos afinidades e antipatias. Processos, todos eles visando o soerguimento através do processo de reaproximação entre esses corações. Ficou claro? Por quê? Na pergunta 776 do Livro dos Espíritos, a gente aprende que o homem é perfectível. Ele carrega em si o germe do aperfeiçoamento. Isso faz parte do espírito. Não é? Na questão 754, os espíritos ainda afirmam que todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias. Lhes são mais ou menos favoráveis. Portanto, nós temos que observar o tempo todo na história, na nossa história de vida, na nossa história que nós estamos contextualizados agora, na relação de pais e filhos, mestres e educandos, todas as circunstâncias podem ser favoráveis. Podem ser favoráveis. Elas tendem a ser favoráveis. Mas a responsabilidade, Marco Aurélio, de qualificar estas circunstâncias ou dinamizar essas circunstâncias para elas realmente serem favoráveis é de competência nossa. É de competência nossa. Jesus,
no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, traz para nós, em 4 versículos, uma síntese magnífica sobre esse assunto. Quando perguntaram para ele se ele teria uma analogia, uma representação do que seria o reino de Deus. E ele diz assim, eu vou ler o versículo 18. A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? E ele mesmo responde, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Por que Jesus faz essa alusão? Por que Jesus faz essa alusão? Essa comparação a um grão de mostarda. Por quê? Vamos lembrar do grão de mostarda? É a menor semente. Já viram um grão de mostarda, gente? Parece... Quem já foi costureira aqui, ou costureiro, vai lembrar. Você sabe o que é miçanga? O que é miçanga? Hein, dona Mirtz? Né? Faz colar, né? É do tamanho da miçanga. O grão de mostarda é menor que a miçanga, não é, Marinês? Por quê? Vamos refletir, por que o grão de mostarda? Que um homem toma e lança na sua horta. Por que um homem tem uma horta? Pode falar, gente. Para se alimentar. E aí ele vai pegar um grão de mostarda e vai lançar nessa horta. E esse grão de mostarda vai crescer. E vai se tornar uma grande árvore. E os seus ramos se aninharam às aves do céu. O que nós podemos tirar desse conteúdo? Vamos associar uma horta, a mostarda, a horta que é a ambiência para encontrar as hortaliças, o alimento do dia a dia. Só que é mostarda que ele vai colocar, que vai lançar e ela vai se tornar uma árvore. Vamos pensar? Dona Yolanda. Ele está fazendo uma associação com o reino de Deus. Ela cresce. Fala, amigo, seu nome e seu bairro. Meu nome é João, filho de São Gabriel. Ela cresce em abundância, né? Ela cresce muito. Ela desponta perante as outras, não é isso? Hein? Ela vai servir de aconchego para muitos. Olha que interessante. Não, devagarzinho que a gente chega lá. Ela supera as outras hortaliças, porque as outras hortaliças vão funcionar para alimentar aqueles, né, o proprietário da horta. E aqueles outros que ele pode vender, distribuir, enfim. A mostarda, ela não só vai alimentar, como ela vai crescer e se tornar uma árvore que vai não só
oferecer alimento, mas vai dar copa, né? Vai dar proteção, vai dar sombra, né? E além de tudo, ela vai frutificar para que outras possibilidades advenham da sua frutificação. Ou seja, nós podemos aqui, de uma forma muito simples, mas com muito carinho, dizer que o reino o que Jesus está tentando nos mostrar é que o reino de Deus, ele é o grande potencial da alma que vai se agigantando no espaço, no tempo, a partir da sua alimentação devida e da sua coparticipação no processo interativo com o universo. Você não quer só para si. Você busca o alimento que vai te sustentar na jornada, mas esse alimento, na dinâmica da vida, ele tem que oferecer para você a necessidade de você produzir, de você levar esperança, de você dar oportunidade, de você ensinar como trabalha, de você oferecer a experiência da fé, o sentimento da fé, o acreditar sempre na vida, o acreditar em vencer os limites o tempo todo, o acreditar que a produção se dá em ciclos, né? Tem o tempo do adubo, tem o tempo do arado, né? Tem o tempo da irrigação, tem o tempo da produção, tem o tempo da germinação, tem o tempo da colheita. Até que isso chegue na mesa, a partir da distribuição, para que esta produção signifique oportunidade para muitos. Para muitos. Aí nós perguntamos, como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa performance na vida? Como é que está o nosso pensamento agora, analisando o problema que está batendo na tua porta? O que tu veio fazer aqui hoje? Por que eu liguei o computador para assistir esse estudo? Por quê? O que está me inspirando? Ou o que está me dificultando? O que eu estou errando? O que eu poderia acertar? Fala, irmão. Nós poderíamos também lembrar daquela vez que a mãe do grão que não está, beleza, montanha, passa daqui para ali e ela passará. João, não é? O João faz uma conexão quando Jesus vai falar da fé. Que basta ter fé e que esta fé, se tiver o tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar os montes. A ciência peleja em entender por que o homem de fé é capaz de se superar, de vencer doenças, de vencer os vícios. O homem de fé é capaz de dar vida. O homem de fé é capaz de feitos que a razão não autoriza, não explica. Existem doenças que batem na alma, se expressam no corpo, que elas atuam no psiquismo do indivíduo para ele desenvolver a fé. As doenças mais graves têm esse poder. As doenças mais graves afirmam as estatísticas, promovem uma revolução psicológica, mental, espiritual,
naquele que se depara com o diagnóstico. E existem casos que a providência divina autoriza a cura. Porque através desta cura, o indivíduo nesta reencarnação é capaz de dar um salto de qualidade que poderia ele necessitar de 5, 6, 7 reencarnações. Por conta da autorização que vem do alto, mediante ao que o indivíduo responde. Aninha, querida irmã, como é que chama a cidade? Murutinga do Sul. Fica onde? São Paulo? Murutinga do Sul. Ela vai responder e você traz para nós. Muito obrigado pela sua participação. Ela está dizendo o seguinte: há possibilidade de um espírito bom vir no mesmo ventre com um espírito inferior para ajudá-lo a progredir e a enfrentar os desafios? Há possibilidade? Aninha. Nós falamos da Ana, lá do livro Há 2000 Anos, Maria João de Deus, e ela entrou em cena através da Aninha. Aninha, a matemática é essa, minha irmã. Por isso que 2 virtuosos no mesmo ventre pode acontecer. 2 virtuosos na mesma família pode acontecer. Tende-se a ter mesmo. Mas a matemática, Aninha, é do equilíbrio. O mais e o menos. O dia e a noite. O macho e a fêmea. São as dinâmicas do processo. Atividade e passividade. O nosso campo mental assim opera. Há um momento de você expandir buscando. E há um instante de você recolher aprimorando. O tempo todo, num diálogo funciona assim. Nós estamos aqui, eu estou sendo antena, estou sendo microfone para os espíritos conversarem com vocês. E eu estou aproveitando 99%, se Deus quiser, para tentar trazer para mim. Mas, no caso, vocês estão ouvindo, vocês estão refletindo, vocês estão ouvindo, estão refletindo. Tem assuntos que interessam, outros não. Tem uns que estão pensando no problema lá fora, ou o que vai fazer depois da reunião. Tem outros que estão assim, por que eu vim aqui? Tem outros que estão doidos para desligar o computador. Mas eu não tenho dúvida que a maioria está assim. O que Jesus espera do meu coração? Nós estamos perguntando. Terminado a reunião, feito a prece final, o que vai acontecer? Essa árvore, que é Jesus, do grão de mostarda, que cresceu, a árvore do Evangelho. O objetivo dela é aninhar pássaros. Os pássaros são aqueles que estão vindo do alto e aqueles que estão se elevando em busca do alto. É o intercâmbio entre as estrelas e as furnas. É o intercâmbio entre o céu e a terra. É assim que acontece a evolução. Por isso, a matemática tem que ser do equilíbrio. Por isso que o homem precisa de entender o papel dele na família. E a mulher entender o papel dela na família. Os filhos entenderem o compromisso na família. Todos temos responsabilidades. Não esqueça o seu compromisso delegando para o outro. Ele é seu e cumpra-o. Não tire do outro o compromisso dele, porque é dele. Eu costumo dizer assim, eu vou confidenciar, se vocês contarem para minha esposa, eu nunca mais faço reunião aqui. Eu falo para ela assim, quando eu estiver conversando com meu filho, a conversa é de meu espírito para com ele. Quando a vida oportunizar você participar, venha que serás bem recebida. Mas no instante da interação, sou eu com ele. Da mesma sorte, quando estiveres conversando com teu filho,
A relação é de você com ele e ele para com você. No momento da mesa e do banquete, beijamos-nos uns aos outros. Conversemos entre nós como amigos. Mas a relação, o contato, o compromisso, ele é pessoal e intransferível. Não interfira. E um dos grandes problemas da sociedade é a exposição demasiada das dificuldades em meio a outros corações que não têm a mínima responsabilidade de participar do processo. A sua relação, dona Mirtes, com o seu filho, ela é sua com o seu filho. O vizinho não tem que saber. Porque se o vizinho souber, você está dizendo para ele, dá palpite. Vem cá. Interfira. E pode ser que ele, que não tem responsabilidade espiritual nenhuma no processo, ele traga algum ingrediente que pode criar uma grande dificuldade na relação entre vocês. Mas é diferente quando você vai lá, ô minha amiga, eu estou precisando de você como irmã. Aí é dividir, é diferente. Não sei se vocês pegaram o que eu estou falando. Uma coisa é lamentar, né? Uma coisa é pedir ajuda. A outra coisa é baratear as relações. Uma relação entre dois seres é uma das maiores joias preciosas que Deus nos concede. E se é pedra, precisa de burilamento. E o burilamento é eterno. E precisa de carinho, precisa de respeito, precisa de silêncio, precisa de amizade, precisa de tolerância, precisa de perdão. Somos simpáticos? Estamos em vias de nos tornarmos afins? Esta é a lei. Se ainda o caminho a percorrer é longo, confiemos, porque Deus está conosco. Queridos companheiros, eu não falei que o reino dos céus também é igual a um fermento. Para levedar a massa, nós vamos convidá-los para ficar o fermento e o levedo como para casa. Porque domingo tem almoço. Pode até usar o levedo para beijar a sogra, para abraçar o genro, né? Para lavar o prato domingo inteiro. E chegar na hora do Faustão, graças a Deus, perdi todo o esmalte que eu fiz ontem. Porque eu lavei vasilha, não tem problema, eu vou começar a semana sem esmalte. Mas eu servi a Jesus. Isso é o levedo que a gente precisa de refletir. Por isso nós vamos encerrar a nossa reunião trazendo Rubens Costa Romanelli. Invocação. Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz. E contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo. E, no entanto, surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor. E, todavia, insensível não te sinto. Oh, estranha contradição. Tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença
na intimidade do meu ser. Senhor, esteja mais um pouco conosco, para que aprendamos que tudo devemos a Ti. Insufla a nossa fé, para que possamos encarar os compromissos mais um instante. Abraçar nossos irmãos em todos os momentos como se fosse o último. Termos a alegria de servir a Tua causa nos testemunhos diários, mesmo que os pés estejam sangrando, que as acusações indébitas e as dificuldades do caminho agigantam-se, que possamos, Senhor, lembrar que Tu nos prometestes que não nos deixaria órfãos. Sê conosco mais um instante, Senhor, para que de joelhos possamos Te agradecer, pois Tu é o amigo que jamais nos desamparou. Mas abençoe ainda mais, Senhor, os nossos familiares. Abençoe a todos que passam por provas, que causticam nas ruas sem destino. Abençoe aqueles que jazem encarcerados no próprio crime, contra si mesmo, contra a vida. Abençoe, Senhor, a todos que sofrem, como as crianças, órfãos, inclusive as de pais vivos. Abençoe os velhinhos abandonados, mesmo dentro do reduto familiar. Abençoe a todos que amamos, que já partiram para o Teu reino, que eles recebam um ósculo de nossa saudade e carinho. Enfim, Senhor, abençoe a todos aqueles que já descobriram o Teu Evangelho, mas preferimos a zona da indiferença, o prazer do conforto, o escapismo, o medo, a culpa. Abra-nos, Senhor, a oficina do trabalho em todos os instantes da nossa vida, porque foi Tu que dissestes que não existe amor maior do que dar a vida para o nosso semelhante. Livra-nos, Senhor, do pó da indiferença. Que os amigos espirituais possam inspirar a jornada de todos aqui presentes, de todos aqueles que acompanham essa atividade à distância. E ao repousar a nossa cabeça em Teu colo, possamos nos sentir em paz, para que a Tua paz se estabeleça em definitivo nos domínios de todos os corações. Muita paz é o que almejamos, muita paz para todos. Que o Senhor nos acompanhe e que Maria Santíssima nos ensine a amar sempre. Que assim seja. Boa noite para todos.